E aí, meu amigo desenrolado, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Elias Coutinho. É um prazer ter você aqui na nossa aula hoje sobre arranjos, tá certo? Iremos dar continuidade ao nosso módulo sobre análise combinatória. Vamos parar de conversa e vamos entender a ideia de arranjo. Primeira coisa, arranjo ele é um tipo de agrupamento em que os elementos têm que ser distintos e a ordem desses elementos ela tem importância, ou seja, ela importa. Elias, eu sei que tem uma formulazinha básica para o arranjo. E realmente tem. Olha aqui, ó. Essa fórmula. Aí você pergunta, mas Elias, eu não gosto de usar fórmula. E aí eu digo para você, meu amigo desenrolado, que nós não vamos trabalhar com a fórmula. Vamos resolver as questões sem utilização de fórmula. Você vai ver que você vai ganhar tempo, a sua compreensão do tema vai ser melhor e vai te ajudar a resolver as questões de forma mais rápida no Enem. Então, vamos lá para o nosso primeiro exemplo de hoje. Ó. Calcule arranjo de 5, 2, né? 5 escolhe 2. Entenda o seguinte, é como se eu tivesse 5 pessoas para escolher 2, com a ordem delas tendo importância. Eu vou utilizar a ideia de permutação, tá? Elias, eu quero substituir na fórmula, porque eu gosto da fórmula. Lembre que o N tem que ser sempre maior ou igual ao P. Então, se você gosta da fórmula, você faz o seguinte. Substitui o N por 5 e substitui o P por 2. Aí joga aqui, ó. E usa a ideia de fatorial. Mas se você não gosta da fórmula, vem comigo aqui, ó. Eu tenho 5 pessoas, mas vou escolher quantas? 2. Lembre que a ordem tem importância. Então, se eu escolho 2 pessoas, eu vou colocar 2 traços, porque eu vou escolher 2 pessoas. Para a primeira pessoa, eu vou ter quantas possibilidades? 5. E para a segunda pessoa, eu vou ter quantas possibilidades? 4. Porque no arranjo, os elementos têm que ser o quê? Ó, distintos. Logo, você vai ter 5 pessoas para a primeira escolha. Como não pode ter repetição, a próxima pessoa, no caso, vão ter 4 possibilidades para elas. Teremos então como resposta aqui, né, 5 vezes 4, 20. Então nós podemos afirmar que o arranjo de 5 para escolher 2 é quanto? 20. Até aí tranquilo? Veja que eu não usei a fórmula, ok? Aí vamos para o arranjo de 6 escolhe 3. Como trabalhar o arranjo de 6 escolhe 3, né? Você tem 6 pessoas, mas vai escolher 3 com a ordem tendo importância. Imagine que a ordem nessa escolha importa. Então, 1, 2, 3. Vou escolher 3 pessoas. Para a primeira eu vou ter quantas possibilidades? 6, porque eu tenho um total de 6. Então, 6 possibilidades. Para a segunda pessoa você vai ter quantas possibilidades? 5, porque já foi escolhida uma, então 5 possibilidades. Para a terceira pessoa, você vai ter quantas possibilidades? 4. Porque eram 6, mas eu já escolhi 2, sobram 4. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Então você tem aqui um total de 120 pessoas. Veja que eu utilizei a ideia de arranjo sem precisar usar essa fórmula aqui. Porque o que você precisa entender, o Enem, ele quer que você tenha criatividade. E nós não precisamos dessa fórmula para resolver as questões do Enem. E também a maioria das questões, não vou dizer todas, mas elas vão sair tranquilamente com essa ideia. A não ser algumas questões de simplificação que são utilizadas em alguns vestibulares tradicionais ainda. Tá certo? Vamos lá. Ó. No nosso segundo exemplo, pergunta-se da seguinte forma. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os elementos do conjunto? Você tem aqui 5 elementos, né? Veja que ele falou que eram 3 algarismos, o quê, ó? Distintos. Então nós vamos ter que trabalhar aqui da seguinte forma. Acompanha comigo. Vamos ter que trabalhar o arranjo de 5 elementos para escolher quantos, ó? 3.
Então, Elias, como trabalhar esse arranjo de 5, escolhe 3? Nós vamos ter que escolher 3, então vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3 traços, certo? Para o primeiro, eu vou ter 5 possibilidades. Para o segundo, não pode ter repetição, então eu vou ter 4. E para o terceiro, eu vou ter 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3 vai me dar 60. Perceba que eu poderia utilizar só fazendo essa ideia, porque é a ideia daquilo que nós vimos na aula anterior. A ideia de ser uma permutação. Então, o arranjo de 5 números para que eu escolha quantas? 3. Para que eu escolha quantos? 3. Então, por que é um arranjo, Elias? Vamos entender o seguinte. Imagine que você tem um número, vou passar para cá para você. Imagine que você tem um número 1, 2, 3, certo? Que está englobando esses aqui, são distintos. Eu posso afirmar que ele é igual ao número 3, 2, 1? Não posso. Se eles não são iguais, na verdade são diferentes, quer dizer que a ordem dos elementos importa. Então, ao permutar os elementos do conjunto, eu vou obter um novo número, mesmo os algarismos sendo iguais. Por isso que nós dizemos que é um arranjo, porque a ordem dos elementos, ela tem importância. Ao alterar essa ordem, eu mudo o número, não é a mesma coisa. 123 é diferente de 321. Ok? Ficou claro para você? Tranquilo? No exemplo 3, fala-se o seguinte. Qual o valor da expressão? Pergunta-se, né? P3 mais arranjo de 4, escolhe 2. Veja, primeiro passo. Quem é P3? É uma permutação de 3 elementos. Isso daqui, pessoal, é o mesmo que 3 fatorial. E você sabe que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Ora, isso vai te dar como resposta 6, né? Segundo passo. Você tem que calcular o arranjo de 4 para escolher 2. Mas, ora, arranjo de 4 para escolher 2 significa o quê? Que você vai ter 2 traços. Para o primeiro traço, você vai ter 4 possibilidades. Para o segundo passo, você vai ter 3 possibilidades. Logo, você vai ter como resposta aqui o 12. Ok? Mas o que você quer não é a soma? Então, P3 mais arranjo de 4 escolhe 2 vai ser 6 mais 12. Então, você vai obter, 6 mais 12. Ora, 6 mais 12 vai te dar 18. Então, P3 mais arranjo de 4 escolhe 2 vai dar 18. Tá certo? Essa é a resposta. Veja que nós procuramos trabalhar nos 3 exemplos que foram resolvidos a ideia de arranjo, para que você não precise utilizar a fórmula nas questões. Tá certo? Ficou claro para vocês? Espero que vocês tenham compreendido essa ideiazinha de arranjo simples, básica, para que você utilize somente a permutação, na verdade, porque isso facilita a sua vida. Tá certo? E aí, pessoal, vamos trabalhar agora o que nós denominamos de permutação com repetição, ou com elementos repetidos, tá? Por exemplo, quantos anagramas podemos formar com os elementos da palavra ata? O que pode ser essa ata? Uma ata de reunião, por exemplo, né? Eu utilizei porque tem poucas letras e tem 2 elementos repetidos. Porque é que eu quero dar ideia para vocês. Vamos fazer uma árvore das possibilidades que eu fiz lá no PFC, no princípio fundamental da contagem, para que você entenda o porquê da formulazinha que eu vou colocar para vocês, tá? Da regra que eu vou colocar para vocês. Vamos pegar esse primeiro A. A palavra ata pode começar por A, aí a segunda letra ela pode ser um T ou um A, né? Se a primeira for A, a segunda letra for T, a terceira letra obrigatoriamente tem que ser o segundo A, né? Formaremos a palavra ata. Se a primeira letra for um A e a segunda for um A, a terceira pode ser um T. Então, formaremos a palavra AAT. Lembre que um anagrama, esse termo anagrama, a palavra pode ter sentido ou não.
Se a primeira letra for esse T, o que é que nós vamos raciocinar aqui? Que se a primeira letra é um T, a segunda pode ser um A ou um A, levando em conta que nós temos dois As, ok? Se o segundo for um A, a terceira letra tem que ser um A e, consequentemente, aqui também vai ser um A. Então, teremos a palavra T-A-A e aqui a palavra também T-A-A, né? Ó. Elias, mas colocou um A de novo. Já tinha esse A daqui. O grande lance é o seguinte, que eu tenho dois As. Vamos levar em consideração como sendo duas letras distintas. Então, se esse for o segundo A, eu posso ter um T e um A na segunda letra. Fechando com um A e um T na terceira. Certo? Ó, então teremos a palavra ata e a palavra AT. Por que a permutação com repetição é diferente da permutação simples? Porque você pode ver que as marcações que eu fiz aqui, ó, até aqui a terceira marcação, não tínhamos palavras repetidas. A partir de agora nós temos, ó, TAA, repetiu daqui, ó. ATA repetiu da primeira e a AT repetiu da segunda. Então veja que ao invés de 6 possibilidades, 6 anagramas, nós vamos ter somente quantos? 3. Justamente por causa da repetição de letras. Aí como trabalhar essa ideia? Então seria uma permutação de... Sim, tá certo. De 3 letras com 2 As repetidos e um T. Elias, não precisa colocar esse um T. Realmente não precisa. Eu só estou colocando para você entender que em cima a soma vai ter que dar o de baixo. Tá certo? Ó, 2 mais 1, 3, que é o total de letras. Então teremos... Tá vendo esse 3 fatorial? Esse 3 aqui ele vai ficar em cima na forma de fatorial. Porque seria o total de letras, de permutações que eu teria, levando em consideração as repetições ou não. Então, nesse caso, é como se eu não levasse em consideração as palavras repetidas, aí seria 3 fatorial, porque são 3 letras, né? Porém, eu vou ter que dividir por alguém. Quem é esse cara que vai passar dividindo lá? Tá vendo aqui, ó? Vai ser o 2 fatorial vezes o 1 fatorial. Esse 1 fatorial também fica na divisão. Por quê? Perceba que eu tive que dividir justamente as 6 possibilidades por 2, porque eu teria 2 letras aqui repetidas, que no caso seria o 2 fatorial, tá? Ó, cuidado, 2 fatorial, não somente o 2. Se fossem 3 letras repetidas, seria 3 fatorial e assim por diante. Então aqui nós vamos ter, pela ideia lá, 3 fatorial reduz até o 2, né? Então vai ficar 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Cancelei aqui, ó. Então vou ter que a permutação de 3 com 2 As e 1 T vai ser igual a quem? Igual a 3. Essa aqui vai ser a minha resposta. Veja que realmente eu tenho 3 anagramas formados com a palavra ata. Ok? Espero que vocês tenham compreendido essa nossa videoaula, a ideia de arranjo e de permutação com elementos repetidos. Agradeço a sua participação, né, nesse nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado, compreendido o nosso tema e aguardo vocês na próxima videoaula. Um grande abraço, valeu!